galera! Alô, meus amores! Oi, meninas e meninos! E tu? Não diz nada? Olá! E agora bota sangue nesse olho, porque depois da vinheta tem romantismo pra você! Vamos começar o nosso trabalho a falar sobre o romantismo. O romantismo foi um movimento artístico que surgiu na Europa no século XVIII e durou até meados do século XIX. Ele influenciou a literatura, a pintura, a arquitetura e a música. Oposto ao classicismo, racionalismo e iluminismo, esse movimento chegou ao Brasil em finais do século XIX. O termo romântico refere-se ao movimento estético, ou seja, a tendência idealista ou poética que alguém carece de sentido objetivo. O romantismo é a arte do sonho e fantasia. Opõe-se à arte equilibrada dos clássicos e baseia-se na inspiração fugaz dos momentos fortes da vida subjetiva, na fé, no sonho, na paixão, na intuição, na saudade, no sentimento da natureza e na força das lendas nacionais. Então agora vamos falar sobre o contexto histórico do romantismo. O romantismo surge nas artes quase naturalmente quando os artistas se apercebem da impossibilidade de negar certos aspectos da criatividade humana. Pode então ser caracterizado como um apelo ao individualismo, exaltando o sentimento pela emoção e pela genialidade. No século XIII, quando surgiram as primeiras histórias de cavaleiros e donzelas em verso, as narrativas eram chamadas de romances. A origem do que viria a ser chamado como romantismo foi no século XVII, quando começou a ser contestado o espírito clássico, que surgiu na Europa quando o ambiente intelectual era de grande rebeldia. No campo social, imperava o inconformismo, no campo artístico, o repúdio às regras e no campo político surgiu o liberalismo político. As bases do sentimentalismo romântico e do escapismo pelo suicídio foram estabelecidas pelo romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, publicado na Alemanha em 1774. Apesar de em Portugal surgir relativamente cedo na literatura, em finais do século XVIII, com alguns pré-românticos, nas restantes formas artísticas desenvolve-se apenas com o impulso dado por Dom Fernando II ao iniciar a construção do Palácio Nacional da Pena após a estabilização da conjuntura nacional. O Palácio Nacional da Pena, em Sintra, é uma das expressões do romantismo arquitetónico no século XIX em todo o mundo. O romantismo utiliza as inovações técnicas e torna-se uma verdadeira fuga ao real, como se pode ver nos revivalismos, orientalismos e jardins à inglesa, um pouco por toda a Europa. Portugal elege o neo-manuelino estilo nacional. O desenvolvimento da história como importante disciplina académica e a moda dos romances da cavalaria, desenrolando-se numa Idade Média, edifica Por amor de Deus! ajudam a popularizar os historicamente medievais. Como características do romantismo temos a oposição ao modelo clássico, estrutura do texto em prosa, desenvolvimento do núcleo central, narrativa ampla refletindo uma sequência de tempo, o indivíduo passa a ser o centro das atenções, o surgimento de um público consumidor, o uso de versos livres e versos brancos, a exaltação do nacionalismo, da natureza e da pátria, a idealização da sociedade, do amor e da mulher, a criação do herói nacional, sentimentalismo e supervalorização das emoções pessoais, subjetivismo e egocentrismo, saudades da infância e fuga da realidade. Abordando agora as belas artes, o romantismo e o neoclassicismo são duas faces de uma mesma moeda. O neoclássico busca um ideal sublime, objetivando o mundo. O romântico faz o mesmo, embora tenda a subjetivar o mundo exterior. As primeiras manifestações românticas na pintura ocorreram quando Francisco Goya passou a pintar depois de começar a perder a audição.
Um quadro temático neoclássica como Saturno, do verão dos seus filhos, por exemplo, apresenta uma série de emoções para o espectador que o fazem sentir inseguro e angustiado. Goya cria um jogo de luz e sombra, linhas de composição, diagonais e pinceladas grosseiras, de forma a acentuar a situação dramática representada. O francês Eugène Delacroix é considerado um pintor romântico por excelência. Sua tela, A Liberdade, guiando o povo, reúne o vigor e o ideal românticos em uma obra que estrutura-se em um turbilhão de formas. O tema são os revolucionários de 1830, guiados pelo espírito da liberdade, retratados aqui por uma mulher carregando a bandeira da França. Esta é provavelmente a obra mais romântica mais conhecida. A busca pelo exótico, pelo inóspito e pelo selvagem formaria outra característica fundamental do romantismo. Exaltavam-se as sensações extremas, os paraísos artificiais, a natureza em seu aspecto mais bruto. O pintor inglês William Turner refletiu este espírito em obras como Mar em Tempestade, onde o retrato de um fenómeno da natureza é usado como forma de atingir os sentimentos supracitados. Géricault é um dos grandes nomes do romantismo na pintura. A sua obra, A Jangada de Medusa, pintada por volta de 1819, com misturas entre os elementos barrocos, o naturalismo e o dramatismo pessoal das personagens, é uma das mais célebres pinturas do movimento romântico. Hoje vamos falar sobre o romantismo na literatura. Como sabem, o romantismo surge na literatura quando os escritores trocam um mecenato aristocrático pela editora, precisando assim cativar um público leitor, como todos nós. Mãe, está-me a passar contigo! Falando agora especificamente da literatura, o romantismo surge quando os escritores trocam o mecenato aristocrático pelo editor, precisando assim cativar um público leitor. Esse público estará entre os pequenos burgueses, que não estavam ligados aos valores literários clássicos e por isso apreciariam mais a emoção do que a subtileza das formas do período anterior. A história do romantismo literário é bastante controversa. Tendo o liberalismo como referência ideológica, o romantismo renega as formas rígidas da literatura, como versos de métrica exata. O romance torna-se o género narrativo preferencial, em oposição à epopeia. É a superação da retórica, tão valorizada pelos clássicos. Os aspectos fundamentais da temática romântica são o historicismo e o individualismo. O historicismo está representado nas obras de Almeida Garrett, por exemplo. O romantismo mostra-nos também o amor e a liberdade como bases da vida. Focando-nos agora na música do romantismo, é aquela música composta segundo os princípios da estética do romantismo, predominantemente durante o século XIX. Na história da música corresponde ao período que seguiu ao classicismo. A Sinfonia número 3, obra de 1804, é por vezes considerada como o marco do fim do período clássico e do começo da música romântica. A época do romantismo musical coincide com o romantismo na literatura, filosofia e artes plásticas. A ideia geral do romantismo é que a verdade não poderia ser deduzida a partir de axiomas. Certas realidades só poderiam ser captadas através da emoção, do sentimento e da intuição. Por essa razão, a música romântica é caracterizada pela maior flexibilidade das formas musicais e procurando focar mais o sentimento transmitido pela música do que propriamente a estética, ao contrário do classicismo. No entanto, os géneros musicais clássicos, tais como a sinfonia e o concerto, continuam sendo escritos.
Falando agora da arquitetura, a arquitetura dessa época segue o gosto internacional, utilizando as características típicas do estilo, dividindo-se numa série de historicismos, do quais se destaca o neomanuelismo. Inspira-se no passado medieval, construindo edifícios irregulares, tal como na Idade Média, com uma cobertura decorada, mas utilizando os progressos técnicos sugeridos com a Revolução Industrial, tanto a nível dos materiais como de máquinas. Recorre a uma decoração baseada nas formas mais superficiais dos estilos artísticos medievais, completamente revivalistas, escondendo construções modernas, normalmente com estruturas metálicas. Calma, mas calma. Com calma. Agora não podemos. Do escapismo e do pelo suicídio. Começa. Não consigo! Suicídio. Começa. Não consigo! Começa pelo século III e Por que tu acabou. fizeste isso? Continua. Porque eu estou meio irritada. Joana, eu também me enganei com Mas o Joana, mas tu Joana. tens de dizer tudo certinho. É óbvio que as pessoas se enganam e se engajam. E agora vai ser. Mas eu não sou uma velha gaga. Agora. Por favor. Um quadro. Peço imensa desculpa, mas eu perdi a palavra. Lê a palavra. Um quadro de temática. Neoclássico. Pequenos burgueses. Podias continuar. Mas eu perdi-me. Estava a olhar para ali e não estava a olhar para nada. Eu não olho para a câmara mais. Fogo. Eu não olho para a câmara mais. Fogo. Das atenções. O surgimento de um público. Sebastião! Focando-nos agora na música do romantismo, eu ia dizer renascimento. Focando-nos agora Ainda falar um bocadinho mais alto, Tatiana. mais E abrir a boca. não te enganas. Fazendo agora as belas artes. Oi, galera! Alô, meus amores! Oi, meninas e meninos! Até tu. Não diz nada. Olá! E agora bota sangue nesse olho, que depois da vinha... Nem podemos pôr os bloopers! Tu dizes... Se vocês forem ao dicionário, tem um significado, coisa. Já aparece nas novelas, 10 segundos. Nunca mais. 10 segundos. Olha, atrás não Zoom vai na cara da responder. Tatiana agora. Olha, podes cortar esta... Eu vou arranjar uma maneira, vamos cortar esta parte do vídeo. Por amor de Deus, quando nós temos alguma coisa mal, vai aparecer lá da Tatiana a ver. Por amor de Deus! Acabou. Oi, galera! Alô, meus amores! Oi, meninas e meninos! Até tu. Não disse nada. Mais um! Olha a piscar. Vai. Cuidado, vai cuspir. Vai fundir. Espíritos! Oh, cala-te que eu dormi mais Eu fico a agora. tremer mais.
Espírito. O que vais fazer, Lê? Não. Vocês viram? Vocês já repararam? Acendeu! Se eu desligar. Isso não tem nada a ver, isso é mesmo Não. das lâmpadas. Mas vocês viram, eu disse espíritos e a lâmpada desligou. Perguntei se tiver Ela aí- desligou! Se tiver algum espírito que acenda a lâmpada. A minha casa não tem espírito. Ele vai. Se tiver algum espírito que acenda a lâmpada. Eu faço. A Tatiana, lembras-te de estar a gravar, não Não, mas... Esta parte já vai ser. Não, mas vocês viram. Pronto, toda a gente viu, menos a câmera.